Aleluias. Nossas crianças que hoje estão com bastante energia. Jennifer, minha filha, estão com muita energia, tá? Glória a Deus. As crianças podem ir para o culto infantil, receber do Senhor, que o Senhor tem para a vida de vocês nessa noite. E nós aqui também receberemos do que o Senhor tem para nós. Na verdade, já estamos recebendo, né? Como diz a palavra, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome toda honra, ao Teu nome toda glória, ao Teu nome todo louvor, ao Teu nome, Senhor, toda exaltação, porque Ele é digno de receber honras, louvores, exaltações, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus que precisa ser suficiente para nós. E eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que, durante toda a semana, como a gente fala, os antigos que falavam, né, a gente vai ficando encafifados. Quem conhece essa palavra? Encafifado, né? Aquele negócio que fica assim, né? Que não sai da cabeça e diz, olha, estou encafifado com essa palavra. E eu tenho ficado durante esta semana e até a gente conversando, acaba compartilhando, né, e falando. Conversei com Maria acho que foi na semana retrasada, foi no sábado retrasado, nem foi ontem, né? Depois estive com Marcela e Benê, a gente falando e daquilo que, na verdade, a gente precisa não só refletir, mas de estarmos, de fato, olhando para dentro de nós e avaliando e tentando entender, né, e buscando se ainda nos falta alguma coisa. Nós vivemos em um tempo, né, em dias, no mundo que nós estamos vivendo hoje, né, parece que sempre está faltando algo. E nós estávamos compartilhando, né, hoje pela manhã. Deus tem nos abençoado muito. Irmãos, quem não tem conseguido vir a EBD está perdendo. Nossa, Deus tem falado de maneira poderosa através da carta de Tiago, uma carta tão pequititinha, com 5 capítulos. Mas Deus tem trabalhado de uma forma assim, que a gente não consegue, às vezes, nem explicar em palavras, né, de como Deus tem ministrado aos nossos corações. E nós já tivemos 5 lições, e nós não conseguimos sair do capítulo 1. Interessante, né? E quanta coisa tem crescido, quanta coisa o Senhor tem nos ministrado, o Senhor tem nos ensinado. E hoje a gente chegou até a falar acerca disso mesmo, daquilo que parece que sempre está faltando algo, que antigamente não era assim, antigamente era tudo mais simples, né? Quando os nossos pais, os nossos avós contam como era na época deles e como hoje, né, estamos inseridos nessa sociedade daquilo que precisa ser imediato, daquilo que precisa estar acontecendo rápido, não temos mais a paciência de esperar, não estamos ficando contentes, Laís, com aquilo que nós temos, sempre queremos mais, e sempre falta alguma coisa. E, às vezes, a gente olha para o lado e vê que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, e, enfim, forma uma complicação na nossa vida. Aquilo que era para ser simples, aquilo que é para ser confortável, aquilo que era para ser de contentamento, passa a ser um peso, uma vida pesada, uma vida difícil, que a gente olha para todos os lados e parece que, às vezes, não tem saída, que, às vezes, não tem solução. A vida hoje está difícil, porque, na verdade, nada é suficiente.
Quantos aqui têm algo que ainda esperam ou ainda desejam alcançar? Quantos têm alguma coisa ainda? Independente da sua idade. Temos sempre algo, né? Se esse algo que ainda queremos receber, se esse algo que ainda queremos alcançar, se estiver, vamos dizer assim, alinhado, né, com o propósito de Deus para a nossa vida, com aquilo que é espiritual e não terreno, nós estamos bem na fita. Porque quanto mais nós queremos de Deus, né, mais nós teremos dele. Quanto mais nós buscamos, nós mais iremos alcançar do Senhor. Mas se o que queremos, se o que desejamos é apenas aquilo que vai nos dar um prazer terreno, um prazer nesta vida aqui, talvez não seja a coisa certa a buscar. Talvez não seja o que eu e você, na verdade, precisamos. Porque, diante da sociedade, nós sempre vamos precisar de algo. E a gente estava conversando essa semana, eu me lembro, eu acho que foi um trechinho que passou na TV, de uma prova do BBB. E parece que foi uma prova de resistência e tinha que ficar dentro de um carro. Gente, o carro, top de linha. Eu falei, eu acho que esse carro aí resolveria minha vida. Só esse carro, não precisava nem do prêmio do BBB. Eu não estou nem lá, mas só esse carro resolveria a minha vida, né? E a gente estava pensando assim, nossa, é porque a gente é pobre, né? Porque a gente é pobre, a gente não tem nem condição de comprar um carro desse, de ter um carro desse. Mas nós paramos para pensar, e Ramon até falou, mas acontece que até os ricos, quanto mais têm, mais eles querem. Para mim, aquele carro estava suficiente. Falei, resolveria a minha vida. Mas para quem tem muito, ele sempre quer ter algo mais. E a gente estava refletindo sobre isso. Nossa, mas para mim o carro era suficiente, mas para quem muito tem, talvez ele ia querer uma frota. Um carro só não seria suficiente. E eu estava vendo, né, lá no Google, apareceu, dos carros dos artistas. Teve um carro que eu fiquei apavorada. 15 milhões e não sei quantos mil. Eu falei, meu Deus, mais um carro de 15 milhões? A pergunta é, para quê? Para quê? Outro de 300 e poucos mil, 100 e poucos mil, 500 mil, 1 milhão. Porque a gente pensa que aquele valor, que aquele objeto, que aquele bem, não que seja pecado, nós temos, se Deus te der, glória a Deus e aleluia, e dá carona para a sua pastorinha. Mas a questão é, não resolve a nossa vida. Esta é a verdade. Se eu ganhar um carro daquele que hoje eu disse que resolveria a minha vida, ele não ia ser suficiente. Aí eu ia querer um mais. Mas só um carro? Agora eu quero uma mansão ou uma casa muito boa, muito confortável para morar. Como que eu boto um carro desse lá naquela casa pobre que eu tenho? Se a gente for avaliar, e isso são coisas da vida. São coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nós só não alcançamos porque nós não temos o nível que essas pessoas têm. Porque nós não estamos lá no BBB, porque nós não somos artistas, nós não somos jogadores de futebol que ganham muito dinheiro e conseguem juntar fortunas. Que a gente olha e fala, resolveria a minha vida, mas não está resolvendo a vida deles. Porque quanto mais tem, mais quer. Aí o carro já não serve mais, ele precisa de um jatinho. Mas o jatinho está pequeno para a família, eu vou comprar um avião maior? Mas eu acho que eu vou ter que comprar, praticamente, fazer um aeroporto em cima, né, lá do meu prédio. Entende? Que é sempre mais.
é sempre mais. E é sempre mais. Ah, mas aí eu vou investir em um jogador de futebol. Não, mas daqui a pouco só um jogador de futebol não serve. Esse investimento está pouco. Eu preciso comprar um time de futebol. A verdade é que o ser humano nunca está satisfeito com o que tem. Não estou dizendo para você não estudar, para você não investir na sua vida, para você não trabalhar, para você conquistar, realizar os seus sonhos, ter uma vida mais confortável, talvez, do que você tem hoje. Ou se você estiver satisfeito com o que você tem hoje, amém, glória a Deus. Mas nós temos jovens aqui que eu tenho certeza, eles querem voar, né? E nós, que já chegamos, de repente, no nível, eu não vou ficar mais rica, eu acho que eu vou ter que me contentar até morrer nesse nível mesmo que eu tenho, né? Mas o que eu quero para o Arthur, o que eu quero para Laisa, acertei? Acertei. O que eu quero para a Duda, o que eu quero para o Douglas, o que eu quero para Maria, o que eu quero para vocês, jovens que estão começando, é que vocês cresçam, é que vocês tenham mais do que os seus pais conseguiram ter. Tenham mais e cresçam mais na vida, mas que vocês não se esqueçam de uma coisa essencial. Você pode, Laís, se tornar uma profissional top de linha. Mas se Jesus não for suficiente para vocês, eu sinto em dizer que o que vocês podem alcançar na vida podem não dar satisfação para vocês. Vocês poderão talvez ter tudo, mas não terem nada. Buscarem alegria, buscarem felicidade e não encontrar. Porque a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, o verdadeiro preenchimento que esta alma que está dentro de nós busca de nós, requer de nós, a gente só encontra em Jesus. Então, quando Jesus, ele é suficiente para nós, nós conseguimos enfrentar muitas situações. O texto da segunda carta aos Coríntios, 12, 9, fala de um momento em que Paulo, ele olha para dentro dele e ele encontra algo que ele achava que estava faltando nele. Que ele achava que ele precisava que o Senhor fizesse. A palavra não diz se era uma enfermidade, se era uma deficiência, a Bíblia não fala. A Bíblia fala de um espinho na carne que Paulo tinha. E a palavra vai dizer que Paulo orou 3 vezes, pedindo ao Senhor, irmã Marinha, tira o espinho da minha carne. Tira o espinho dessa minha carne. Tira o espinho da minha carne. E Deus respondeu para ele. Respondeu para ele dizendo assim: a minha graça te basta. Não é preciso eu tirar esse espinho na tua carne. Se for uma enfermidade, você não precisa dessa cura. Se for uma deficiência, se você andava manco, se você tinha um braço mais curto do que o outro, não existe essa necessidade. Paulo, entenda uma coisa. A minha graça te basta.
O Senhor estava dizendo para Paulo o seguinte: não importa como você esteja, não importa o que você esteja sentindo, não que Deus não dê importância, mas o que Deus estava dizendo para ele, que quando Jesus é suficiente na nossa vida, todas essas coisas é possível enfrentar. Deus estava oferecendo para Paulo a graça dele. Em Salmos, eu não me lembro o versículo, vai dizer que a graça de Deus é melhor do que a vida. Mas como assim? A graça é melhor do que a vida? É porque a vida sem a graça, ela não tem sentido. Então, se você tiver uma vida, mas você não tem a graça, ela não tem valor. Mas se você tem a vida e você tem a graça, essa graça, ela te faz superar. Aí a palavra completa, porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa é na fraqueza. É quando dói. É quando você sofre, Douglas. É quando você acha que não vai conseguir. É quando tudo parece perdido, sabe? É quando as nossas forças se acabam. É quando a gente não sabe para onde ir. É quando a gente não tem noção, Tiago, de que decisão tomar. É quando a nossa vida ela se encontra, vamos dizer, sem saída. Aí a palavra vai afirmar que a graça é melhor que a vida, porque a vida sem a graça, ela não tem valor. Aí, Paulo consegue entender, e ele diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando Jesus é suficiente, é o tema desta mensagem. Sempre estamos precisando de mais. É uma sensação constante de insuficiência que às vezes acompanha a nossa vida, que às vezes nos leva a ficarmos ansiosos, a ficarmos temerosos, a ficarmos aflitos, porque essa sensação de insuficiência, ela quer sempre nos levar para um lugar onde parece que eu vou encontrar resposta para todas as coisas. E este lugar, ele existe. E é o próprio Evangelho que nos confronta com esta verdade poderosa. Jesus é suficiente. Mas isso não pode ser apenas palavras. Entende, Arthur? Não pode apenas ser palavras, porque existe, na verdade, uma pergunta acerca disto. De perguntar para mim, perguntar para você, quando é que realmente entendemos isso? Ou se conseguimos viver esta verdade. Que verdade, pastora? Que Jesus é suficiente. Porque quando a gente diz que Jesus é suficiente, a gente não precisa de mais nada. Tudo que vier é lucro. Não tem quando a gente pergunta, às vezes, algumas pessoas, que a gente pergunta: e aí, fulano, como que você está? Eu estou melhor do que eu mereço. É entendendo que, na verdade, tem tudo. Sabe, irmã de Jailma?
mesmo quando as lutas, elas aparecem. E eu confesso de estar pensativa, muito encafifada mesmo, sobre isso, sobre esta pergunta. Será que, de fato, eu consegui entender isso? Eu consegui entender de forma que esta verdade está presente na minha vida, de que, de fato, Jesus é suficiente? A pergunta é, como saber? Como saber? Tem um teste, pastora? Tem. E nós vamos hoje passar pelo teste. E você vai avaliar. E você vai ver se você passa nesse teste, ou se você precisa estudar mais um pouquinho e fazer a P2. Né? A gente faz a P1, não deu muito certo, a gente vai para a P2. E se não der certo, a gente ainda vai para a recuperação. Mas a gente precisa sair daqui hoje, tendo esta consciência, ou pelo menos pensando, encafifado mesmo. Eu quero encafifar isso na sua cuca. Eu não quero ficar assim sozinha, não. Não me deixem sozinha, não. De nós realmente pensarmos e avaliarmos. Jesus é suficiente, Cristina? Jesus é suficiente, Mary? Benedita? Jesus é suficiente? Vamos pensar sobre isso. Jesus é suficiente. Ele é suficiente. Porque nós não estamos falando em referência a Ele. Entende? Não é sobre Ele, porque Ele é. Nós aprendemos isso. Esse ano Deus foi nos deliciando, né, nos mostrando quem Deus é, quem Jesus é, quem o Espírito Santo é, o que eles fazem, como eles atuam na nossa vida. Então nós aprendemos. A primeira que nós aprendemos é que Ele é, porque Ele disse, eu sou, e ponto. Então Ele é. Jesus é suficiente. Mas fica um questionamento, Isadora, se Jesus é suficiente aqui. Aí. Qual é a forma que nós temos encontrado com Jesus, vivido com Jesus, experimentado Jesus, que possa nos avaliar se de fato Jesus tem sido suficiente para nós? Suficiente quer dizer basta. A palavra suficiente é aquilo ou aquele que basta. É aquilo ou aquele, nós vamos falar aquele, porque nós estamos falando de Jesus, né? Que supre uma necessidade. Não precisa de acréscimo. É completo para determinado propósito. Isto é ser suficiente. E a palavra basto, quando nós falamos acerca desse texto, de quando Deus respondeu para Paulo dizendo, a minha graça te basta, estava dizendo no grego, arqueo, que é ser suficiente, ser bastante, satisfazer plenamente, ser contente com o que tem. Aí pega a gente, né, Duda? Aí pega. Aí eu me lembrei de um corinho antigo, a gente estava aqui de manhã, né, tentando lembrar, ele lembrou de um louvor, e nós vamos cantar no final, mas eu estava tentando lembrar, né, de alguns corinhos antigos, e eu me lembrei quando a gente fala de Jesus ser o suficiente, quando Deus diz, a minha graça te basta. Os antigos, quem pisou na lama do dilúvio igual eu pisei, vamos dizer assim, vai lembrar do corinho que canta assim, Jesus é tudo para mim,
Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. E nós precisamos lembrar, cantar e falar isso. Conforme nós estávamos aqui no louvor, nós não tínhamos um ministério de louvor aqui famoso, não tínhamos músicos aqui famosos, que aparecem na TV, que tem CD gravado, não. Mas nós tínhamos, estamos com a presença dele aqui. Ah, se você não sentiu, eu quero te incentivar a não sair daqui sem sentir a presença dele, porque ele se faz presente aqui e ele é suficiente para mim e para você. Se nós não ganharmos mais nada nesta vida, se nós não alcançarmos mais nada nesta vida, o que eu tenho, o que você tem já é suficiente, porque é Ele. Porque é Ele. Aí a gente fica imaginando a alegria do coração de Deus recebendo a adoração dessa pequena igreja, desta humilde igreja, dizendo para Ele que Ele é santo, 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 dizendo para Ele que Ele é maravilhoso, dando glória, dando honra, dizendo para Ele o quanto Ele é lindo, através da adoração. Uma igreja em que Jesus é suficiente. A gente não precisa de muita coisa. A gente não precisa de fama, a gente não precisa de sucesso, a gente não precisa estar no Instagram, a gente não precisa de seguidores. O que nós precisamos é só da presença dEle. É só da presença dEle. Só da presença dEle. Que eu e você precisamos, Cristina, para vivermos neste mundo tão difícil, para enfrentarmos tantas lutas que nós enfrentamos. Mas se nós temos a presença dEle, se Ele é suficiente para nós, nós vamos sobreviver. Nós vamos sobreviver. Porque Ele nos satisfaz plenamente. E com a presença dEle, sendo suficiente, é o bastante. E nós somos contentes com o que temos. Porque Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho, guardado lá em meu peito. Ele é tudo para mim. O teste, não esqueci do teste, você está pensando que eu esqueci, né? Quando chega nas aulas, né? Eu ia dizer, graças a Deus que eu não estudo mais, mas eu estou estudando, gente. E minha professora passa a dever de casa, me bota para estudar, né? Mas lá nas faculdades, lá nos cursos, quando o professor chega e fala, teste surpresa. Como que você vai, Douglas? Deu ruim. Eu nem estudei, professor, mas é surpresa, não era para estudar mesmo, né? Então, teste surpresa hoje. Você não sabia que você ia fazer teste hoje, mas você vai fazer teste hoje. Teste surpresa. O teste é de nós compreendermos, de nós avaliarmos que Jesus é suficiente na dor. Não é uma pergunta,
é uma afirmação. Aí o teste fica mais complicado. Porque eu não estou te perguntando se Jesus é suficiente na dor. Eu estou te dizendo que Jesus é suficiente na dor. Então, descreva o que você pensa. Sou professora, gente. Não leciono mais, mas sou professora. Descreva. Aí, Duda faz assim, ó. Descrever é difícil, né, Duda? É difícil. Descreva aí. Aqui. E aqui. E quando dói? Quando dói, eu vou fazer igual Paulo. Eu vou dizer, Jesus, tira essa dor. Aí ele não respondeu. Aí eu falo, Jesus, tira essa dor. Aí eu oro de novo, Jesus, tira essa dor. Aí eu oro de novo, tira essa dor. Mas a resposta que o Senhor dá não foi tirar a dor. Mas Ele ofereceu algo maior, a sua graça. Nem sempre Deus remove a dor. Precisamos ser realistas, irmãos. Precisamos ser realistas. Não podemos viver uma utopia. O Evangelho não é utopia. O Evangelho não é sonho. Ah, fulano, você está sonhando. Ih, está sonhando alto demais. Ah, fulano, você está sonhando. É ilusão. Evangelho não é ilusão. Evangelho não é sonho. Evangelho é fato. E nós falamos isso hoje aqui pela manhã. Quando a gente fala de religião e quando a gente fala de evangelho. Religião não é evangelho. Você pode ser o melhor religioso da face da terra. Frequentar os cultos. Não faltar nenhuma reunião. Não faltar nenhum momento de oração, cumprir todas as regras que aquela religião impõe. Mesmo assim, você pode ainda não ter alcançado este nível do que de fato é o Evangelho. Porque o Evangelho é fato. E o fato é do Evangelho que nem sempre Deus remove a dor. Não adianta a gente enganar as pessoas. E dizer que, não, mas Deus vai te curar. Eu falo isso se Deus me falar que Ele vai fazer. Porque nós não podemos afirmar. Porque nem sempre Ele tira a dor. Às vezes é necessário, Laís, a gente conviver com aquela dor. Mas mesmo em meio à dor, Ele sempre nos sustenta. Isto também é fato. Isto também é evangelho. Jesus sofreu. Jesus morreu. Olha que Jesus ainda pediu ao Pai. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Se possível for, ai, me tira dessa, vai. Era possível? Sim. Mas Deus fez? Não. Por que que Ele não fez? Porque existia um propósito maior, que era a morte pelos nossos pecados. Se Deus não tirou os adoradores do próprio Filho, que por um filho a gente faz tudo, a gente entrega a nossa vida por um filho. Se a gente souber de uma notícia, comentamos isso hoje pela manhã também, de uma série que eu terminei de assistir,
que se a gente souber que um filho vai morrer, a primeira coisa que a gente pede para Deus é o quê? Senhor, leva eu. Quem é pai e é mãe faz isso. Não faz, Renata? Senhor, leva eu, não leva ele, não. Ele tem muito ainda para viver, Senhor. Não, eu dou a minha vida pelo do meu filho. Mas mesmo assim, Deus não tirou a dor do filho, porque existia um propósito maior. E esta dor que talvez você tenha, pode ser que Deus também não retirou, porque tem um propósito maior. A minha graça te basta. A minha graça te basta. A presença de Jesus é maior do que qualquer dor. Quando Jesus é suficiente, aprendemos que não precisamos de explicações. E às vezes a gente ainda quer explicação. Ser humano é complicado, mas por quê? As crianças, desde pequenininho, quando a mãe diz alguma coisa, não pode. Mas por que não? Chega nessa fase, né? A fase dos porquês, de querer saber o porquê. E com a gente também, às vezes, é assim. Senhor, mas por que eu? Por que comigo? Mas foi com o filho dele. Ele não poupou o seu próprio filho, antes o entregou à morte, à cruz. Então, por que não eu? Quem somos eu e você? Perto de Jesus. Menor que um grão de areia. Então, por que não eu? Esta é a verdade. Que se nós queremos viver a suficiência de Jesus na nossa vida, de dizer de fato, se você quer passar nesse teste e chegar ao final, você chegar a essa conclusão, não, Jesus é suficiente para mim. Você só vai chegar nesse entendimento e nesta certeza, se você entender, por que não eu? E não por que comigo. Por que acontece comigo? Por que o Senhor não escolheu outra pessoa? Nossa, tem tantas pessoas ruins na face da terra. Nossa, mas tem tantas pessoas que, na verdade, mereciam morrer e eu não. Mas por que fulano morreu? E fulano que é cabra ruim. Está vivo, está ico. Né? Está durinho ali, ó. Está durinho. E aquele que é bom morre. Aquele que é bom fica doente. Aquele que é bom fica com problemas. Aquele que é bom luta para sobreviver. Enquanto aquele que não é tão bom, não deveria ser com ele? Mas não, a pergunta é, por que não comigo? Porque não somos tão bons assim. Jesus é suficiente? Quando nós achamos que damos conta sozinhos, Jesus se torna apenas um complemento, não completo. É como se fosse, vamos fazer uma comparação, não comparando Jesus, mas fazer uma comparação para a gente entender. Uma refeição. O que é uma refeição completa? Para nós brasileiros, né? Feijão, arroz, carne, não pode faltar, nem que seja o ovo, que é a proteína, né? Não pode faltar.
Hã? Farofa não é saudável, filho. Mas tudo bem, farofa, uma vez na semana. Tá? O dia do lixo. Verduras, legumes, né? Aquela salada. Para quem gosta de folhas, parabéns para você, porque eu tenho uma dificuldade, né? Gosta também não, filho? Quem falou macarrão, gente? Não pode, filho. 2 carboidratos. Não. Ou é arroz ou é macarrão. Ou é batata ou é macarrão. Macarrão com batata? Meu filho. Hã? Não. Feijão é grão. Tem, mas não tem na mesma proporção que tem o arroz, o macarrão. Entende? O feijão, ele faz parte dos grãos que você pode comer e pode usar o carboidrato junto, que não tem problema. Um feijãozinho com macarrão é gostoso, gente. Não precisa ter arroz. Isso é uma alimentação completa, né? Um prato completo. Agora, se vem arroz e feijão. Está faltando alguma coisa, gente. Não está faltando alguma coisa? Está faltando. Então, quando eu e você achamos que sozinhos a gente consegue resolver a nossa vida, não tem aquele tal de que eu sou dono do meu? Nós não somos dono de nada. Nem do nariz, nem do olho, nem da boca. Não somos. Tudo é dele. Tudo é para a glória dele. Mas quando nós achamos que damos conta, o que acontece é que Jesus, nessa situação, ele é apenas o complemento. Jesus é apenas o que está faltando. Mas não é isso que a palavra diz. Jesus, ele é completo. Então, quando Jesus entra em uma situação, quando Jesus vai resolver aquilo que você acha que sozinho você vai resolver, a verdade é que Jesus resolve porque ele é completo, porque ele é suficiente, ele não deixa nada faltando. O que a gente pensa que está faltando, na verdade, é ganância. É ganância. Ah, porque falta isso, Senhor. Ah, porque falta... Ah, está faltando a carne. Né? Ah, está faltando uma verdurinha. Rafa que falava, mamãe não sabe fazer uma comida assim, arroz, feijão e carne. Tem que ter alguma coisa, tem que ter uma verdurinha, né? Tem que ter alguma coisa para completar, para ficar aquele prato mais bonito. Jesus é completo. Então, quando Jesus vem, vem o arroz, vem o feijão. Vem a farofa. Né? Vem a batata. Escolhe batata ou macarrão. Não. Escolhe batata ou macarrão. Vem o macarrão. Vem a verdurinha, para quem é light, para quem consegue. Vem a carne. E vem com abastância. Porque ele é suficiente. Então, Jesus, ele é suficiente na dor. Ai, Senhor, está doendo. Está doendo, filho, mas eu estou aqui. Você não vai passar sozinho. Eu estou do seu lado, eu estou com você. Eu vou te sustentar. Nem todo milagre é Deus tirar a dor. Às vezes, é Deus te sustentar na dor. Isso é Jesus ser suficiente. Mesmo que esteja difícil. Mesmo que esteja doendo. Mas se Jesus é suficiente, nós vamos passar, porque ele nos sustenta. Se ele não tirar a dor,
Ele vai te sustentar na dor. Ele não tirou o espinho da carne de Paulo, mas ele disse: Paulo, vou te dar algo maior, a minha graça te basta. E a graça do Senhor nos basta, a presença do Senhor, ela nos basta. Nós precisamos nos apropriar disso, nós precisamos viver isso todos os dias. Mesmo que a dificuldade, mesmo que a dor, Renata, chegue para você, linda, maravilhosa, e diz: eu não vou sair daqui. Tudo bem, ela pode não sair, mas Jesus também não vai sair do meu lado. Jesus também não vai sair, porque Jesus não abre mão de todo aquele que confia nele, que acredita no poder que ele tem. Outra afirmação: Jesus é suficiente nas necessidades. É uma afirmação. Descreva o que isso significa para você. Quando eu digo para você, Douglas, que Jesus é suficiente nas necessidades, o que você consegue pensar? O que você consegue, Maria, sentir? O que você consegue, Marcela? Tem aquele emojizinho que faz assim, ó. Preciso pensar sobre. Ele é suficiente nas necessidades. Filipenses 4:19. Nossa, antes de eu pedir, o menino já está, ó. Vamos ler juntos? O meu Deus, segundo, suprirá . Pode ficar mais bonito? Pode, não pode? Porque é uma afirmação. Eu entreguei uma afirmação para vocês, dizendo que Jesus é suficiente nas necessidades. E a resposta está ali, você não vai precisar nem pensar muito. A resposta é esta, que você precisa dizer para a tua alma, que você precisa dizer para o teu coração, que você precisa dizer para você mesmo, quando você achar que alguma coisa está faltando, quando você querer reclamar, cadê a carne? A palavra diz para mim e para você, isto é evangelho. Diz o que para mim e para você? O meu Deus, faz assim, olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Jesus é suficiente nas necessidades. É isso que a palavra está dizendo, porque o nosso Deus, segundo as riquezas que Ele tem, suprirá a minha e as suas necessidades. Seja ela qual for, são as necessidades. Deus não promete satisfazer todos os meus desejos, mas Ele promete satisfazer e dar conta das minhas necessidades. Entende que talvez aquilo que a gente ainda não tem, talvez não seja necessidade, seja apenas os meus desejos, para o meu bel prazer, porque a palavra afirma, e Deus não é homem para que minta. Lemos isso aqui pela manhã. Nem filho do homem para que se arrependa. Porque Deus, nele não há mudança e nem sombra de variação. Ele não muda. Ele diz que segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Se Jesus é suficiente para nós, todas as nossas necessidades são supridas nele.
são supridas nele. Então ele é suficiente. Ser suficiente é aquele que satisfaz todas as necessidades que temos. E o que é necessidade? Necessidade é aquilo que é indispensável. Não tem como ser algo que, deixa para lá. Não, é indispensável. Vamos pensar no nosso dia a dia? O café da manhã é indispensável. Nós precisamos do nosso café da manhã. E dizem, né, que é a refeição mais importante do dia. Eu tenho minhas dúvidas, mas não vou discutir, não estudei para isso, né? Mas o café da manhã é indispensável. O que é o café da manhã, gente? Queijo, presunto, cupcake, bolo de cenoura, vulcão. É isso o café da manhã? É o pão de cada dia. Cafezinho, um leitinho para quem tem necessidade de tomar o leite. O chazinho para quem toma chá, igual a pastorinha. Seu pãozinho. A proteína, né? Que dizem que o pão desce melhor, se adapta melhor no nosso corpo, se tiver acompanhado de uma proteína, segundo a saúde, né? Mas vamos pensar, coisas indispensáveis para a nossa vida. A alimentação é indispensável. Precisamos do nosso pão de cada dia, do nosso almoço, para quem janta, a sua janta. Mas se faltar a janta, não reclama, porque de repente você já almoçou o suficiente, aí você está querendo ser guloso e ainda jantar muito, e repetir de novo. Vamos pensar, gente, de fato, de verdade, do que é indispensável. É isso que a palavra está dizendo, que aquilo que é indispensável, o Senhor suprirá. Porque são as nossas necessidades, aquilo que é essencial para viver. Ou algo que não pode faltar, sem causar prejuízo para a nossa saúde, para a nossa vida. Paulo disse que aprendeu a viver na fartura e na escassez. Ele pôde viver naquele dia que tinha um bolo de cenoura vulcão. Está tudo bem. Naquele dia, Duda, que deu para comprar um presuntinho e uma mussarelinha. Deu para comprar aquele queijinho branco, né? Ele soube ter fartura. Mas ele soube também ter escassez. Poxa, hoje só tem café com pão? Não, café com língua. Quem aqui já não passou por isso? Não passou por isso? Já passou. Aí, para ficar mais... Wagner nunca viveu isso. Aí, para ficar melhor um pouquinho, coloca o quê? No café? Os mais... Irmã Marinha sabe. Farinha. Quem aqui não? Não? Então tu tá chique, filha. Para ficar mais encorpadinho, né? Não tinha o pão. Farinha no café. E comia, que era uma beleza, né? E dando glória. E louvando a Deus. Talvez, pastora, mas Paulo comeu isso? Não sei. Mas ele soube também ter escassez. E na escassez ele pôde estar contente e agradecer. Porque não tinha o pão, mas tinha farinha para botar no café. E não é que o negócio ficava gostosinho?
E quem tinha, gente, pé de aipim em casa? Batata doce. Não tinha pão, mas tinha outras coisas. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Aquilo que é necessário, aquilo que é essencial para a nossa vida. O segredo não era a situação. O segredo é a suficiência de Cristo. A suficiência de Cristo é que é o segredo dessa vida, de que Jesus, Ele é suficiente nas nossas necessidades. A maioria das pessoas só acredita que Jesus é suficiente quando tudo está tinindo. Está tudo bem. Na família, está tudo bem. No trabalho, está tudo bem. A despensa está cheia. As contas estão pagas. Está tudo bem. Está todo mundo com saúde. Está tudo bem, está tudo ok. Aí é fácil dizer, Jesus é suficiente para mim. Mas na hora da escassez, é que nós precisamos responder se Jesus, de fato, é suficiente. A fé madura, ela declara que mesmo quando falta fora, não falta dentro. Por que Paulo disse que ele estava satisfeito com a escassez, o que estava faltando fora? Ele estava falando de algo fora, das necessidades de fora. Porque ele estava satisfeito dentro. Se estamos satisfeitos dentro, na verdade o nosso problema não é o que está fora, mas sim o que está dentro. O maior problema do ser humano não é externo, mas é interno. Sabe aquele buraco na alma? Aquele vazio que o ser humano tem? Que todo ser humano nasce com um vazio. Todos os órgãos estão no lugar, mas tem um lugarzinho ali que é vazio. E este lugar, ele só é preenchido pela presença de Deus. Ele só é preenchido por Jesus. Entende que o meu problema, o seu problema não é aquilo que é externo. Eu consigo lidar. Está doendo, eu choro um cadinho, eu tomo um remédio. A gente dá um jeito, se dentro está resolvido. Se dentro é suficiente, se eu sei de fato quem habita em mim, se eu sei de fato que quem está comigo é o Deus que vai prover nas minhas necessidades. Precisamos estar bem resolvidos na vida, mas é dentro. E não somente fora, mas é de dentro para fora. Se está resolvido aqui, a gente tira, de letra. Vai fazer uma prova sabendo tudo. O que vai acontecer? Vai gabaritar. Vai tirar 10. Pá! Maior 10, ainda vai sair abafando. Por quê? Porque dentro estava resolvido. Precisamos ser bem resolvidos dentro. Jesus habita dentro. Jesus faz a obra dentro. Se dentro está bem resolvido, aquilo que está fora, a gente vai tirar de letra. Porque não é ter tudo, é não precisar de mais nada para estar completo em Cristo. Filipenses 3, 7 e 8. Não é ter tudo. Porque muitas pessoas têm tudo, mas na verdade elas não têm nada. Aí, Paulo, nos ensinando hoje, aplicando a prova para a gente hoje, o teste, ele diz o quê? Mas o que para mim era ganho, eu reputei perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Olha,
A excelência do conhecimento de Cristo é mais importante do que as coisas. Posso perder todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor? Não tem problema. Pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e eu as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Do que Paulo estava falando? De todas as necessidades da vida que ele tinha. É para perder por Cristo? Toma, ó. Estou te entregando. Pode levar. Porque eu considero isso como esterco. Esterco tem valor? Esterco não tem valor. Então eu considero como coisas que não têm valor. Porque o verdadeiro valor está em quê? Ganhar a Cristo. É Ele quem supre todas as nossas necessidades. Dizer isso é dizer que mesmo que algumas coisas faltem na minha vida, o essencial nunca vai faltar. Porque eu posso perder tudo se Cristo estiver comigo. Eu posso perder tudo para ganhar a Cristo. É entender que Jesus é suficiente nas necessidades. É aprender como Paulo aprendeu. O evangelho puro, sem mistura, do que a palavra afirma para mim e para você. Então, por que eu e você temos que ficar preocupados com as coisas desta vida? Não que você não possa buscar, você não possa querer. Isadora lá estudando, fazendo estágio, coisa linda, tem que fazer mesmo. Enquanto estivermos aqui, nós temos as necessidades que nós podemos trabalhar, que nós podemos buscar, que podemos buscar o melhor, sem problema nenhum. Só isso não pode ser maior do que Cristo. Só não pode ser maior do que Ele. Só não pode você abandonar Jesus porque as coisas estão difíceis. Você dizer que Jesus não é suficiente porque Jesus não está te dando pão e Ele só te deu café com farinha. É isso que não pode acontecer. Porque todas essas coisas precisamos considerar esterco como coisas que não têm valor diante do que nós ganhamos, tendo Cristo como suficiente na nossa vida. Aí Paulo também fala que Jesus é suficiente nos momentos de fraqueza. Nós lemos no primeiro versículo 9 de 2 Coríntios 12, e o versículo 10 ainda vai completar, que diz: pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Explica para mim essa classe gramatical. Quem é bom aí no português? Terminou os estudos, hein? Completou aí seu ensino médio. Porque quando eu estou fraco, eu sou forte. Estranho, né? Como é que, sendo fraco, eu sou forte? A Bíblia responde: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A fraqueza é sua, mas o poder é de quem? É dele. Então é possível, sim,
nós descrevermos que mesmo quando eu estou fraco, eu sou forte, porque na minha fraqueza, diz a palavra, que é onde o poder de Deus aperfeiçoa, opera. Quando eu estou fraco, eu sou forte, porque eu não estou sozinho, porque quem habita em mim, ele é forte, então supera a minha fraqueza. Quando Jesus é suficiente nos momentos de fraqueza. E a fraqueza no grego quer dizer asteneia, que significa limitação humana. Quem aqui tem limitação humana? Eu tenho umas 1000. Aquela que já é da humanidade, né? E aquela que já é das minhas dores. Eu tenho a capacidade de sentir dor 5 vezes mais do que a dor que você sente. São as minhas limitações. Dói? Dói, mas está tudo bem. Sabe por quê? Porque é Jesus quem me sustenta. Porque é Jesus quem dá graça. A gente fica 3 meses bem, daqui a pouco, o negócio ficou ruim aqui, fica 2 semanas arrastando, mas depois a gente levanta de novo e a gente vai seguindo, porque o poder de Deus, Ele aperfeiçoa na nossa limitação humana. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa incapacidade, na nossa fragilidade emocional, na nossa dependência, na nossa falta de força até mesmo para reagir. É isso que a palavra diz. Fraqueza é tudo isso. Limitação humana, incapacidade, fragilidade emocional, dependência, falta de força para reagir. Ou seja, é tudo aquilo que te faz perceber que sozinho eu não dou conta. Não dou conta, porque tem tudo isso aqui em mim. Porque essa fraqueza que habita em mim, essa fraqueza que habitava lá em Paulo, essa fraqueza que habita em você, o poder de Deus só vai se aperfeiçoar se incluir tudo isso aqui. Se você reconhecer que você é limitado, que você é incapaz, que você é frágil emocionalmente, que você é dependente dele, que te falta forças até mesmo para reagir. A maior crise do ser humano não é ser fraco. É achar que é forte sem Deus. Essa é a maior crise do ser humano. Você conhece aquela pessoa que diz, mas eu posso, mas eu faço, mas eu consigo. Você vai ver só. Me aguarde. Pessoas autossuficientes, não sabendo elas que são totalmente fracas. Porque a força que habita em nós é quando reconhecemos a nossa fraqueza e Ele opera com a força que é dele, com o poder que é dele. Esse é um paradoxo do reino de Deus. Quando sou fraco, como alguém pode ser fraco e forte ao mesmo tempo? Fraco em si, mas forte em Cristo. A força não vem de dentro de você, vem da presença de Deus em você. Então, pode ter fraquezas emocionais, ansiedade, medo, cansaço, mas Jesus sustenta o nosso coração. Podemos ter fraqueza espiritual, desânimo, dificuldade na fé, sensação de distância de Deus, mas Jesus é quem te mantém de pé. Fraqueza nas circunstâncias da vida, finanças, família, perdas, doenças, mas Jesus não depende de um bom cenário para agir. Você não precisa apresentar para Jesus, aqui, ó, está tudo pronto. Jesus, eu já fiz tudinho.
Só preciso da sua aprovação. Não, 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 não. Jesus não precisa desse cenário para agir na minha vida e na sua vida. O cenário que Jesus precisa é de você fraco. É você reconhecendo a sua fraqueza e a sua dependência dele. Só para pensar, sem fraqueza, muitos nunca buscariam a Deus de verdade. Nossa limitação é palco do poder de Deus. Jesus não elimina toda fraqueza. Ele se torna suficiente dentro dela. Jesus é suficiente nas nossas fraquezas. Então não é sobre o quanto você aguenta. Se você não guardar nada desta palavra, guarde isto. Não é sobre o quanto você aguenta. É sobre o quanto você depende de mim, disse Jesus. Jesus está dizendo para mim e para você, você não precisa ser forte. Eu te aceito com as suas fraquezas. Porque através das suas fraquezas, você vai me permitir aperfeiçoar a minha força em você. Aperfeiçoar o meu poder em você. Na semana passada nós aprendemos uma canção aqui com a pastora Cláudia Boechat, que ela falava do poder de Deus, né? O poder de Deus em mim, o poder de Deus em ti, o poder de Deus em... É isso. É isso. Irmã Edilce, não precisa ser forte o tempo todo. Pode chorar. Pode sentir. Mas dependa dele. Porque não é sobre o quanto a gente aguenta. Eu cheguei no nível da minha vida, e eu louvo a Deus por isso, que eu não quero mais ser mulher guerreira. Já guerrei nesta vida, em relação às coisas da vida. Fui guerreira. Estudei, trabalhei, casei, tive os filhos, criei os filhos, estou tendo os netos. Agora, eu quero usufruir. Chega de ser guerreira. Não preciso ser mulher troféu. Não combina comigo. Mas não tenho que ser essa guerreira sempre, sabe? Cumprir a minha missão. Mas e aí, pastora, como vai ser daqui para frente? Com leveza. Porque a palavra vai dizer que o fardo do Senhor é leve e suave. Entende? É leve e suave. Mas vai ter luta? Vai. Porque eu sou humana, é normal. A gente enfrenta mais uma vez, mas não me olha como guerreira não, gente. Já chega. Mulher Maravilha já passou. Já passou. Sabe o que eu quero hoje? Não é sobre o quanto eu aguento. Agora, é sobre o quanto eu dependo dele. Se Deus fizer,
Ele é Deus. E se não fizer? Verdade? É verdade? É verdade. Isso precisa ser verdade. Aqui dentro. Aí dentro. Mesmo quando não parecer real. Mesmo quando bater a dúvida. Mas Ele continua sendo Deus. Não podemos nos esquecer disso. Jesus é suficiente, filho. Você pode galgar muitas coisas nessa vida. Mas não é sobre o que você vai ganhar. É sobre o que você vai carregar. E se você carregar a presença dEle, não precisa se preocupar. Porque Ele é suficiente. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Suficiente na dor, nas necessidades e nas fraquezas. Porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Não é sobre o quanto você aguenta. É sobre o quanto você depende dEle. É entregar mesmo. É entregar mesmo. A palavra vai nos dizer que devemos lançar sobre Ele todas as nossas necessidades. Não diz entregar. Porque entregar você faz isso, não é? Ele diz literalmente lançar. E lançar é você fazer o quê? Mas por quê? Meu raciocínio, tá? Não está na Bíblia. Porque quando eu entrego, eu corro o risco de ficar assim, ó. Hã? Será? Né? Aí fica aquele cabo de guerra. Vamos ver quem ganha. Quando você lança, você consegue fazer isso? Não. Então, todas as nossas ansiedades, todas as nossas aflições, todas as nossas dificuldades, todas as nossas fraquezas, lança sobre Ele. Lança sobre Ele. Porque é Ele quem cuida de nós. É Ele quem cuida de mim, é Ele quem cuida de você. E vai cuidar de nós até o dia final. Quando iremos para a glória e lá, só vai ser alegria. Só vai ser alegria. Só vai ser alegria. A entrada no céu. Porque diz a palavra que lá não tem choro, não tem lágrimas, não tem dor. Então lá só vai ser alegria. Enquanto estivermos aqui, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Vamos adorar. Vamos glorificar a Jesus, porque Ele é suficiente. E se Ele é suficiente para mim, para você, você que está
conosco em casa, ouvindo hoje, ou se vai ouvir daqui uns dias esta palavra, eu quero declarar sobre a tua vida, na autoridade do nome de Jesus, que todas as suas dores, todas as suas necessidades e todas as suas fraquezas, elas podem ser supridas pelo Senhor Jesus. E Ele pode ser suficiente para você. E a sua vida não será mais a mesma quando Jesus for suficiente. Vamos adorar? Conseguiram fazer a letra ou não? Acho que não, né? Mas a gente tenta junto. Quem tiver celular, coloca a letra no celular aí, vamos tentar cantar. Mas eu acho que você conhece, porque essa música está no auge, né? Se não tenho a ti, a tua graça é o que me basta. É a graça dele que nos basta. Sem você não sei pra onde ir. Você sabe para onde ir sem ele? Sem tua presença nada importa. O que adianta Ih, gente, tem a letra. ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei pra onde eu for. Faça essa declaração para o Senhor. Faça essa declaração. Com essa declaração você está dizendo: Jesus, o Senhor é suficiente para mim. A tua graça, Senhor, me basta. A tua presença, sem ela eu não sei o que fazer, sem ela eu não sei para onde ir. Então faça desta canção a sua declaração para Jesus. Tua presença É o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Oh, Jesus. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Eu não consigo me ver sem o amor do Senhor. Sem a presença dele. Sem a presença dele não somos nada. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Quem? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta.
basta, Jesus. Quem sou eu? Tua graça nos basta. A tua graça nos basta, Jesus. É o que me basta. Ah, Senhor, é a tua presença, Jesus. Nós reconhecemos as nossas necessidades, reconhecemos, Senhor, as nossas fraquezas, ó Deus. E queremos sim, Senhor, a tua presença. A tua presença sendo suficiente na nossa vida, suficiente na nossa história. Só existe um começo, um meio e um fim se o Senhor estiver presente, porque tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e a nossa história está nas tuas mãos, Jesus. A nossa vida está nas tuas mãos, Jesus. Sem a tua presença nós não somos nada. Sem a tua presença nós não estaríamos aqui, Senhor. Sem a tua presença, sem a tua graça, que é melhor do que a vida, nós não viveríamos, não teríamos vida. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Nos desperte se porventura estivermos em algum momento nos perdendo. Não queremos nos perder, Senhor. Nós podemos perder tudo, mas não podemos perder o Senhor. Senhor, essa é a nossa declaração. Essa é a nossa reflexão desta noite. Esta é a nossa confissão nesta noite. A nossa confissão é esta para o Senhor nesta noite, de que o Senhor é suficiente para nós. Não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco, Jesus. Não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Nós queremos a tua presença. A tua presença. Ao deitar, ao levantar, ao trabalhar, ao estudar, ao passear, ao conquistar, em tudo na nossa vida. Tua presença. Tua presença. Tua presença. Tua presença, a suficiência do Senhor, porque não importa o quanto suportamos, o que importa é o quanto dependemos do Senhor, e declaramos a nossa dependência, declaramos a nossa dependência, declaramos a nossa dependência, a nossa dependência, a nossa dependência, a nossa dependência. É o que nos basta. Teu amor, Senhor, tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Vozes para terminar. Se eu não tenho a ti, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada
sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. E eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os anjos declaravam que santo, santo, santo é o Senhor. E eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a igreja declarando que só a tua presença nos basta, declarando que Jesus é suficiente, declarando a tua presença é o que nos basta. A tua presença é o que nos basta. A tua presença, a tua presença. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Não dá vontade de sair daqui, não, Senhor. É o que me basta. Queremos continuar declarando, Quem sou eu sem teu declarando esta verdade. A verdade da tua palavra que nos afirma que o Senhor é suficiente. Nós queremos, Senhor, passar esta semana declarando isto. Declarando. Quando a dor vier, quando a necessidade chegar, quando a fraqueza bater na porta do nosso coração, eu vou declarar isso, Jesus. Eu vou declarar a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. A tua presença é o que nos basta. Tua presença é o que me basta. Queremos viver essa semana experimentando da tua presença suficiente, do nosso Jesus suficiente, do nosso Senhor suficiente, da tua graça que nos basta, porque o Senhor tem prazer nas nossas fraquezas e nós também temos prazer nas nossas fraquezas, porque é nas nossas fraquezas que o Senhor aperfeiçoa o seu poder, porque quando estou fraco é que sou forte. Quando estamos fracos é que somos fortes, porque o Senhor é suficiente. É suficiente. É suficiente. Nos dê uma semana em que possamos viver esta verdade na nossa vida todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até que domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e o outro domingo, e até a eternidade, porque estaremos com o Senhor na eternidade. Estaremos com o Senhor na eternidade, porque o Senhor é tudo para nós. O Senhor é o tesouro que temos guardado em nosso peito. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é suficiente. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua graça. Obrigada pela tua graça. Obrigada pela tua graça. Que as nossas casas, que os nossos lares, que as nossas famílias sejam alcançadas pela suficiência da presença do Senhor.
queremos viver milagres essa semana. Da suficiência do Senhor. Da suficiência do Senhor. Isso nos basta. Isso nos basta. Em nome de Jesus. Obrigada pela vida do teu povo. Obrigada pela tua igreja aqui reunida. Obrigada pelos teus ministros. Obrigada pelas crianças. Obrigada pelos ministros das crianças. Obrigada pelos ministros na mídia, pelos ministros no som, pelos ministros na recepção, pelos ministros que te servem. Obrigada pelos teus filhos que são ministros. Ai, como foi bom te adorar juntos, em comunidade, como igreja, como corpo do Senhor. Que a tua presença não nos falte. Que a tua presença não nos falte. Que a tua presença não nos falte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Aleluias. Aleluias. Aleluias.